Testemunhas e zumbis também podem ter filhos. Eu amarrei-a diretamente uma zumbi feminina que estava relativamente limpa. Planejava desenvolver sentimentos por ela ao longo do tempo. Aparentemente, o apocalipse zumbi chegou ao mundo. 90% da humanidade se transformou em zumbis. Mas eu ativei um sistema de namoro que não tem nada a ver com o apocalipse. Mas nesse momento, um zumbi de aparência bonita chamou minha atenção. Isso me fez entender tudo de repente. O sistema de namoro parece não ter restrições de raça ou gênero. Além disso, um zumbi tão bonito. Seria uma pena deixá-la jogada aqui. Pensando nisso, eu tirei diretamente uma corda do meu bolso. E a essa altura, o zumbi provavelmente estava entediado demais. Bati a cabeça repetidamente na parede. Vendo isso, eu prendi uma extremidade da corda em um hidrante. A outra extremidade fiz um laço. Em seguida, joguei com força. E prendi o zumbi completamente. Imediatamente, ele soltou um grito de raiva. Mas no próximo segundo, ele teve um trapo enfiado na boca. Sentindo o cheiro da carne humana tão perto, o zumbi reagiu de forma muito agressiva. A cabecinha pequena tentava se aproximar de mim. E eu, por outro lado, acariciava sua pequena mão com emoção. De repente, a voz do sistema ecoou na minha mente. Parabéns, hospedeiro, por completar a missão de segurar a mão. Nome do alvo, Tixiao Xiao. Identidade, estudante universitária. Entusiasta de cosplay. Grau de afeição do zumbi, 0. Recompensa por segurar a mão, 100 kg de carne fresca. Recompensa pelo primeiro beijo, vacina contra o vírus zumbi. Recompensa por completar o guia, agente de purificação genética. Ao ver isso, minha respiração ficou apressada. Sem mencionar as duas últimas recompensas. Só os 100 kg de carne fresca pela recompensa de segurar a mão. Isso é suficiente para eu comer por 2 anos e meio. Mas agora, o difícil é como aumentar a afeição do zumbi. Eles agora só pensam em cérebros. Consegue realmente entender o que é simpatia? Depois de pensar um pouco, eu tirei o pano da boquinha do carro. Ele imediatamente começou a gritar para mim. Sua boca cheia de dentes afiados estava se fechando, fazendo um som nítido. Do som, eu tirei um pedaço de carne crua do espaço do sistema e forcei a carne na boca dele. De repente, o grito cessou. Ele imediatamente começou a devorar a carne crua. Ao ver isso, eu suspirei. Com dentes tão afiados. Parece que o prêmio do primeiro beijo da segunda fase é não pensar por enquanto. Nesse momento, a porta do lado foi empurrada. Um homem e uma mulher saíram de dentro. O jovem, meu marido e eu não comemos nada há 2 dias. Olha, você já tem tanta comida que está alimentando zumbis. Você pode nos dar um pouco? Essas duas pessoas são um casal recém-casado. O homem se chama Zaldabaio. A mulher se chama Lin Keqin. Como costumamos fazer pedidos de comida? Então não temos comida extra em casa. Na vida passada, eu acreditei nas mentiras deles. Compartilhei minha comida com eles. Pensava que essas duas pessoas me agradeceriam. Mas eles aproveitaram enquanto eu estava fora buscando comida. Esvaziaram os suprimentos do meu quarto. Então trancaram a porta com firmeza. Não importava o quanto eu gritasse, eles não se moveriam. Pessoas assim. Como eu poderia compartilhar comida com eles? No entanto, Lin Keqin pode ser útil. Neste momento, a interface do sistema apareceu na minha frente. Nome, Lin Keqin. Estado civil, mulher casada. Afinidade não funciona. Recompensa por segurar a mão, 100 kg de frutas e vegetais frescos. Recompensa pelo primeiro beijo, um apartamento de 120 metros quadrados. Recompensa de estratégia completa, uma vila de 1000 metros quadrados. Ao ver isso, não consegui conter um leve sorriso. Mas eram 100 quilos de frutas e vegetais. Embora eu não esteja faltando comida agora. Mas ter uma dieta equilibrada é muito importante. Eles dois, ao verem meu sorriso, pensaram que era uma aprovação. Então Zaldaba abriu a boca como um leão. Primeiro, traga-nos 10 quilos de carne de porco. E também traga 3 barris de água potável. Quase ri de raiva. Quando foi que eu prometi que iria compartilhar com vocês? Embora minha comida seja suficiente para não acabar. Mas mesmo que eu usasse para alimentar os cães zumbis, não iria dar a vocês. Ao dizer isso, empurrei a Shelxiao diretamente de volta para o quarto. Zaldabaol estava furioso. Ele olhava para minhas costas. Ele queria correr até mim, mas hesitou por causa do zumbi que eu estava puxando. Depois de voltar para dentro de casa, amarrei a Shelxiao. Em seguida, verifiquei novamente o painel do sistema. O que eu não esperava era que a afinidade da Shelxiao aumentou em 5 pontos. Isso me fez lembrar da minha vida passada. Se mais tarde surgissem muitos zumbis evoluídos com inteligência, será que a Shelxiao também poderia evoluir? E com apenas essa quantidade de carne, subiu 5 pontos de afinidade. Isso é muito mais fácil do que agradar uma mulher comum. Peguei novamente alguns pedaços de carne crua para alimentar a Shelxiao. Conseguimos aumentar o nível de amizade dela para 10 pontos. Eu realmente queria continuar alimentando-a, mas ao ver a barriga dela inchada, eu decidi desistir imediatamente. Depois de colocar o pano de volta na boca dele, comecei a planejar. 1 mês após a explosão dos zumbis, uma aterrorizante onda de frio extremo se aproximará. Agora restam apenas mais de 20 dias para a preparação. Primeiro, os suprimentos. Temos comida, bebida e remédios. E também roupas e medicamentos. Esses são fáceis de conseguir.
Mas quanto ao abrigo seguro, eu não tenho ideia. Além de ser forte o suficiente, também precisa manter a temperatura interna constante quando a onda de frio chegar. Pode manter a temperatura interna constante. Encontrar um prédio que atenda a essas condições ainda é muito difícil. Pelo que sei, não há tais casas na cidade à beira-mar. Foi então que me lembrei da recompensa inicial de Lin Keqing. Então, corri para perguntar ao sistema: a casa que você recompensa já existe? Ou aparece do nada? As casas recompensadas pelo sistema são todas construídas do zero. Além disso, o anfitrião pode escolher qualquer local para construir. E se a casa que eu quero for um pouco especial? Por exemplo, se a casa for construída de liga de titânio, e deve haver uma saída de fuga, armazéns e equipamentos de comunicação médica, entre outras coisas. O sistema fez uma pausa de alguns segundos antes de responder. É necessário que o anfitrião forneça os desenhos da construção. Além disso, os equipamentos de comunicação médica não fazem parte da construção. O anfitrião precisa obtê-los por conta própria. Isso me deixou muito feliz. Ou seja, minha segurança em liga de titânio tem esperança. Nesse momento, uma batida na porta foi ouvida. Lin Keqing estava parado na porta, olhando para frente. Ele viu que a porta não abria. Ele estava muito ansioso. As duas extremidades do corredor estavam escuras. Não sabia se um zumbi iria aparecer de repente. Justo quando ele estava prestes a desistir, a porta finalmente se abriu. Lin Keqing ficou inicialmente feliz, mas ao ver a faca de cozinha em minha mão, seu coração apertou. Ele rapidamente disse: "Não fique nervoso. Eu não trouxe nenhuma arma comigo." Eu estreitei os olhos e o examinei de cima a baixo. Eu vi que ele estava vestindo um delicado vestido de dormir de alças. Seu rosto estava levemente maquilado. Seus lábios, pintados de batom, estavam muito hidratados. Eu movi instintivamente amassando meu rosto. Esses lábios não são. Esta casa segura de titânio. É realmente tentador. Lin Keqing também percebeu minha reação. Se fosse antes, ele já teria me dado um tapa. Mas agora ele precisa de mim. Ele só conseguiu forçar um sorriso. Eu queria pegar um pouco de comida emprestada. Eu olhei para ele com desdém. Se não emprestar, Lin Keqing começou a falar de forma sedutora. Não se apresse em recusar. Enquanto dizia isso, ele se inclinou levemente para a frente, revelando uma bela vista. Eu não deixarei você se prejudicar, desde que você me dê um pouco de comida. Eu interrompi ele propositalmente no meio da frase, para me fazer pensar um pouco. Mas eu definitivamente não caio nessa. Exato, você precisa ser claro. Se não disser, eu posso fechar a porta. Lin Keqing cerrou os dentes. Preparou-se para arriscar. Apenas deixe você tocar em 1 quilo de carne. Que tal tocar um pouco? Eu balancei a cabeça. Recusei diretamente. O rosto de Lin Keqing instantaneamente ficou constrangido. Ele achava que havia feito um grande sacrifício. Esse homem ainda queria negociar. Fale, o que você quer para me dividir? Venha primeiro, depois a gente conversa. Lin Keqing ficou imóvel ao ouvir isso. Como você não tem medo de um zumbi pular de repente? Assim que as palavras saíram, um grito de zumbi foi ouvido. A voz estava extremamente próxima. O rosto encantador de Lin Keqing ficou instantaneamente pálido. Não tive escolha a não ser entrar na casa, mesmo relutante. Justo quando eu estava fechando a porta, me deparei com Zaldabal, que estava diagonalmente oposto. Ao ver que havia sido descoberto, ele silenciosamente encolheu a cabeça. Eu ri sarcasticamente e fechei a porta. Realmente é um corpo sagrado de tartaruga verde nascida. Como você pode se encolher assim? O carro pequeno na sala ficou agitado ao ver Lin Keqing. Ele imediatamente ficou irritado. A outra pessoa, assustada, recuou instintivamente, mas acabou colidindo comigo, sentindo essa sensação quente nas costas. Lin Keqing exclamou. Ela rapidamente se afastou. Como você pôs um zumbi em casa? Você não tem medo? Eu tinha uma expressão indiferente. O que há para ter medo? É apenas um zumbi. O que você diz é... Ele não pôde deixar de me comparar a Zaldaba. Se o próprio marido dele tivesse metade do meu tamanho, ele não precisaria vir aqui trocar comida. Pensando nisso, Lin Keqing suspirou. Então, o que você realmente quer que eu faça? Para você querer me dar comida. 5 segundos depois, Lin Keqing se ajoelhou diante de mim. Com uma expressão desolada, ela correu para o banheiro. Logo, um som de vômito veio de dentro. Já se passaram alguns minutos. Ele voltou para a sala. Ele me disse de forma muito descortês. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Quanto à comida, eu abri a porta da geladeira devagar. Deixei que ele visse que estava cheia de carne crua. Naquele instante, Lin Keqing de repente teve a ideia de me nocautear. Mas a razão ainda prevaleceu. Na verdade, eu também estava prestando atenção ao que acontecia atrás de mim. Lin Keqing não fez nenhuma movimentação. Isso me fez sentir um pouco de pena. Quase consegui me satisfazer sozinho. Eu tirei cerca de 1 quilo de carne de porco. Joguei na frente de Lin Keqing. Lin Keqing olhou para a carne de porco no chão com uma expressão feia. É só isso que você me dá? Já é bastante. Na verdade, eu só queria te dar meio quilo. Mas ela não sabia o valor desse quilo de carne em um apocalipse. Sabia que Zaldabal queria se casar com ela. Deu à família dela 388 mil como dote. E o nome dela também estava na escritura da casa. Agora ele se esforçou muito para falar, mas só conseguiu uma miserável libra de carne.
Isso deixou incapaz de aceitar por um momento. É bom lembrar que até Zaldabao nunca desfrutou disso. Lin Keqing respirou fundo. No final, ainda assim pegou a carne de porco que estava no chão. Saiu com o rosto frio. Ao ver isso, também não fiquei com raiva. Refletindo sobre a atitude dele. Quanto mais mal eu me sinto, mais prazer sinto em me vingar. Em seguida, eu troquei lindamente para o painel do sistema. A casa e as frutas e verduras estão prontas para serem coletadas. Embora a casa de 100 metros quadrados seja um pouco pequena, mas eu também tenho uma solução. Desde que eu encontre alguém com uma identidade semelhante à de Lin Keqing, você pode expandir a partir dos 100 metros quadrados. Agora, o único problema é a segurança. Os planos de design da casa. É bom que a Universidade do Litoral pode ter sobreviventes de arquitetura. Parece que eu preciso sair. Na manhã seguinte, comecei a coletar suprimentos. Primeiro, fui ao quarto 504, que fica em frente à minha casa. Eu tirei um fio de metal e coloquei na fechadura da porta. Em questão de segundos, a porta se abriu. Entrei no quarto. Então ouvi um barulho de mastigação vindo do quarto. Empurrei a porta do quarto com cuidado. Vi um velho de cabelos brancos. Ele estava devorando um corpo na cama. Que pena! Enquanto falava, levantei a faca e cortei o pescoço do zumbi. Para minha surpresa, não consegui cortar seu pescoço de uma vez. Em vez disso, o ataque o alertou. Ele se virou e veio em minha direção, com as garras à mostra. Dei um chute no peito do zumbi. Ao mesmo tempo em que puxava a faca, também chutei o zumbi para longe. Em seguida, fui em frente e dei mais alguns golpes. Até que cortei o zumbi até ele parar de se mover. Quando recobrei o senso, foi então que percebi que a lâmina da faca tinha duas marcas. Afinal, é apenas uma faca de cozinha. Para cortar carne, tudo bem. Mas para decapitar zumbis, não é suficiente. Parece que preciso encontrar uma arma melhor. Por volta do meio-dia, eu finalmente terminei de limpar os 6 quartos do 5º andar. Derrotei um total de 3 zumbis. Encontrei uma caixa de suco de trigo, remédios bagunçados e um balde de proteína. Embora a colheita tenha sido rica, a faca de cozinha afiada também se quebrou. Mas, por sorte, encontrei um bastão de beisebol. Dei 2 balançadas e é bem fácil de usar. Do outro lado, Lin Keqing e sua amiga também testemunharam a cena em que eu derrotava os zumbis pela fechadura. Minha aparência enlouquecida fez com que as duas engolissem em seco. Ao mesmo tempo, ficaram aliviadas por não terem atacado antes. Caso contrário, realmente teriam se dado mal. Foi só depois de ouvirem o barulho da porta fechando ao lado, que elas finalmente empurraram a porta e saíram. Elas foram de quarto em quarto, querendo ver se havia comida esquecida. Infelizmente, eu procurei muito bem. As duas pessoas só podem trabalhar em vão. Que droga, aquele idiota é um gafanhoto. Não sobrou nada comestível. Eu até encontrei um pedaço de carne, mas estava cheio de larvas por cima. Zaldabalmeu mexeu os olhos. Querida, que tal você ir pedir um pouco de comida para ele? Lin Keqing pensou relutantemente. Nós acabamos de comer ontem. Agora não estamos tão famintos. Não precisamos procurá-lo agora. Agora não estamos com fome. Mais cedo ou tarde ainda teremos fome. Você quer esperar até ele alimentar todos os zumbis? Você ainda vai pedir mais? Lin Keqing também sabia que era assim. Mas pensar em ir lá ainda dá trabalho. Então ela definitivamente não queria. Zaldabalmeu, ao ver isso, pegou a mão de Lin Keqing com um rosto sincero. Querida, eu quero viver com você. Nós vamos aguentar até o exército vir nos salvar. Olhando para o olhar suplicante do marido, Lin Keqing mordeu o lábio e disse, tudo bem. Eu vou, é isso. Zaldaba observou Lin Keqing entrar no quarto ao lado. Sua expressão imediatamente ficou sombria. Mulher fedida. E ainda age de maneira recatada. Já vendeu tudo. Qual é a diferença entre uma vez ou duas? Zaldaba não acha que há algo de estranho nele. Apenas é suficientemente racional. Isso é o que se chama de um grande homem saber se adaptar. Lin Keqing acabou de entrar. Já sentiu um aroma tentador. Neste momento, eu entrei na cozinha. Em breve, saí carregando uma panela elétrica de arroz. Dentro havia uma panela cheia de batatas. Também abri uma garrafa de suco de trigo. Sentei-me confortavelmente no sofá e comecei a comer. Lin Keqing estava salivando com o cheiro. Mas vendo que eu não disse nada, ela só pôde ficar parada ao lado, sem reação. Depois de comer 2 vezes, eu de repente me lembrei, quase te esqueci. Enquanto falava, levantei e peguei um prato. Coloquei um pouco de carne. Lin Keqing ainda achava que era para ela, quando ele se preparava alegremente para pegar. Eu, no entanto, passei por ele e fui direto para o sofá. Tirei o lanche da boca da pequena Tia. Ele imediatamente enterrou a cabeça no prato, comendo como um louco. Do outro lado, Lin Keqing estava um pouco envergonhada. Ele tosse para limpar a garganta. Mudando de assunto. Hoje foi dia de limpar os quartos do 5º andar? Sim, eu estou indo embora. Então, vou coletar alguns suprimentos antes de ir. Ao ouvir isso, Lin Keqing instantaneamente arregalou os olhos. O que? Você vai embora? Lá fora, estão todos os zumbis. Para onde você vai? Eu sorri levemente. Não respondi. Como você não quer que eu vá? Lin Keqing ficou furiosa ao ouvir isso. Só um louco não se importaria com você. Eu mal posso esperar para você morrer lá fora.
Mas, embora eu diga isso, seus olhos mostravam um pouco de preocupação. Se eu levar toda a comida, eles ao da Baobao não vão morrer de fome? Diga, por que você veio me procurar? Eu quero trocar comida com você. Eu não consegui conter um sorriso bobo. Pensei que Lin Keqing voltaria, mas não esperava que fosse tão rápido. Porém, meu riso fez Lin Keqing sentir que estava sendo zombada. Ela não pôde evitar ficar envergonhada e irritada. Então, vamos trocar ou não? Troque uma palavra. Justo agora que estou satisfeito. Também é a hora de me mover um pouco, para ajudar a digestão. Apenas quero te lembrar amavelmente. Quando eu for embora, você não terá onde trocar de comida. Desta vez, vamos trocar um pouco mais? Depois de falar, me levantei e fui direto para o quarto. Ao ouvir isso, Lin Keqing endireitou-se, sabendo o que eu queria dizer. Mas o que aconteceu ontem já o deixou muito envergonhado. Mas depois que esse idiota foi embora, aonde eu deveria ir para conseguir comida? Lin Keqing cerrou os dentes e tomou uma decisão. Tudo isso é para poder viver com meu marido. Mesmo que ele saiba, certamente vai me entender. Minutos depois, Lin Keqing saiu do quarto com as pernas tremendo. Devido ao ar mais seco, ela só sente a garganta ardendo de dor. Seu corpo se sente como se estivesse desmoronando. Nesse momento, um som de passos veio de trás. Lin Keqing, em um reflexo condicionado, cobriu o bumbum e pediu clemência. Por favor, eu realmente não aguento mais. Eu revirei os olhos. O que você está pensando? Não precisa de comida. Sim, claro que sim. Isso levou um grande esforço de persuasão. Foi preciso convencê-la. Como poderia não querer? Eu tirei 2,5 kg de carne da geladeira e 3 quilos de batatas. Em seguida, entreguei a Lin Keqing, mas a outra pessoa arregalou os olhos. Só isso? Eu assenti com a cabeça, confirmando. Lin Keqing, relutante, deu um olhar de raiva. Ele percebeu. Havia bastante carne com batatas restante na panela elétrica. Então, ele foi até lá e pegou a panela elétrica. O que sobrou agora é meu. O tempo voa. 4 dias depois, eu já tinha vasculhado todo o prédio. E nesses dias, o apetite de Xiao também estava crescendo cada vez mais. Desde o começo, meia quilo de carne já era suficiente para se saciar. Agora já foram 2,5 kg de carne. A barriguinha dele não mostra nenhum sinal de crescimento. Se não fosse pelo fato de que meu carinho por ele está sempre aumentando, eu realmente não quero continuar alimentando. E não me importa se ele consegue entender ou não. Eu continuei a ameaçá-lo sem me importar. Ele já te alimentou por 6 dias. Se ainda se atrever a me morder, eu vou te deixar aqui para se virar sozinho. Depois de falar isso, eu tirei o pano da boca dele. Ele não gritou como no começo. Em vez disso, abriu a boca esperando ser alimentado. Se você me morder, eu não vou te dar mais nada para comer. Entendeu isso claramente? Já que você não está falando, vou assumir que você entendeu. Eu fui testando, estendendo a mão em direção a ele. Ele, sem cerimônia, abriu a boca para tentar me morder. Eu gritei imediatamente que não podia. Ele ficou surpreso com meu grito por um momento. Depois, inclinou a cabeça para me olhar. Eu tentei novamente estender a mão, mas ele ainda não mudou sua atitude. Assim, puxei repetidamente por mais de 10 vezes. Justo quando eu estava prestes a desistir, Xiao finalmente não mordeu mais, mas ficou olhando para o meu rosto. Parecia que estava avaliando através da minha expressão se isso era comida para ele. Senti uma onda de emoção no meu coração. Eu balançava a cabeça levemente para ele, e Xiao parecia entender o que eu queria dizer. Ele realmente não me mordeu. Empolgado, eu peguei outro pedaço de carne e ofereci. E acenei para Xiao. Desta vez, ele começou a comer imediatamente. Depois, repetiu isso várias vezes. Ele só começou a comer depois de eu acenar com a cabeça, para confirmar se Xiao poderia controlar seu impulso agressivo enquanto estava amarrado, para ver se poderia controlar seu desejo de atacar. Decidi fazer mais um experimento. Primeiro, eu desamarrei a corda de nylon dele. Depois, coloquei um prato de carne na mesa de café. Xiao se levantou de forma instável e veio em minha direção. Ele primeiro olhou para a carne na mesa, e então olhou para mim. Em seguida, levantou a mão e apontou para a carne no prato. Eu estava em êxtase. Fui até ele e acenei com a cabeça. Foi só então que Xiao pegou o prato e começou a comer. Para ser sincero, a maneira como ela comia ainda era feia. No entanto, vale a pena mencionar que Xiao, apesar de ter apenas 40 de afinidade, já consegue não me atacar. E se a afinidade chegar a 100, eu não poderia ter um subalterno obediente? Isso definitivamente não é um sistema de romance. É claramente um sistema de mestre e servo. Ao mesmo tempo, do outro lado, Aldaba estava inquieto nos últimos dias. Ele já soube que eu estava prestes a sair, seja por causa da comida que eu tinha, ou para se vingar de mim. Ele não planeja me deixar sair viva, mas sozinho, ele definitivamente não conseguiria. Afinal, eu posso facilmente lidar com zumbis. Assim, Aldaba começou a instigar Lin Keqing. Querida, eu acho que não podemos deixar aquele cara ao lado sair. Pelo menos não podemos deixá-lo sair com comida. Que tal você ir pegar comida emprestada mais uma vez? E então, quando ele estiver dormindo, você abre a porta e me deixa entrar. Vamos aproveitar a oportunidade e acabar com ele.
Venia Lin Keqin ficou um pouco surpreso. Ele não entende. Como o marido poderia pensar que ele poderia fazer aquela pessoa dormir? Zaldaba, que estava esperando uma resposta, começou a ficar um pouco ansioso. Pode ou não pode? Você poderia pelo menos me dar uma resposta. Você não está com pena de fazer isso com ela, está? Lin Keqin apressadamente disse. De jeito nenhum. Eu estava apenas pensando em como fazê-la dormir. Zaldaba pressionou, ansioso. Então, você já pensou em uma solução? Ela quase disse diretamente. Você só precisa dormir com ela, não é? Movida pela culpa. Isso fez com que Lin Keqin quase sempre atendesse aos pedidos de Zaldaba. Então, no final, ela acabou acenando com a cabeça. Zaldaba ficou imediatamente animado ao ouvir isso. Ótimo, vamos esperar escurecer. Vamos começar a agir. Primeiro, vamos nos preparar. Olhando para a silhueta de Zaldaba os deixando. Lin Keqin, no entanto, revelou um sorriso amargo. Ele não perguntou qual era o método específico. Portanto, isso significa que ele já sabia. Por outro lado, eu planejava sair amanhã de manhã. Portanto, vou me preparar para descansar mais cedo. Mas assim que me deitei, ouvi uma batida na porta. Eu abri a porta. Meu rosto sorriu. Lin Keqin ficou secretamente irritada por estar com fome tão rapidamente novamente. Isso lhe deu vontade de dar um soco. Mas ele ainda se controlou. Ele até fez uma expressão sedutora. Não era apenas um dragão malvado. Entre, eu vou abrir o caminho. Quando Lin Keqin passou ao meu lado, eu levantei a mão e dei um tapa. A sensação gelatinosa me fez elogiar de coração. A sensação nas mãos é realmente boa. Lin Keqin cobriu o bumbum. Ela me olhou com raiva. Você precisa me dar mais um biscoito. O jeito que Lin Keqin estava, com raiva, mas sem poder dizer nada, me fez não conseguir conter uma gargalhada. Então isso é a sensação de ser tratado como um não-humano? Isso é realmente ótimo. Eu não sinto nenhuma compaixão pela outra parte. Como eles trataram um ao outro em sua vida passada. Essa é a punição que eles merecem. Keqin baixou a cabeça, com chamas de raiva brilhando em seus olhos. Pode rir. Espere até passar esta noite. Vamos ver se você conseguirá rir depois disso. Algumas horas depois, Lin Keqin saiu se apoiando na parede, tremendo. Apenas para me ajudar a dormir. Ele foi torturado bastante. Desmaiou várias vezes no caminho. Mas logo acordou. Estava a apenas alguns passos da porta do quarto. Mas Lin Keqin levou vários minutos. Assim que abriu a porta do quarto, Zaldabao entrou no quarto rapidamente. Então, ele já dormiu? Dormiu? Ótimo! Vou matá-lo agora mesmo. Depois de dizer isso, Zaldabao apertou a faca de frutas na mão. Mas ele não andou mais algumas etapas. E viu uma sombra de pé na porta do quarto. Isso fez Zaldabaos ficar em choque. Sua vagabunda. Não disseram que ele estava dormindo? Lin Keqin também se assustou. Mas rapidamente percebeu que algo estava errado. Esse é o zumbi criado por aquele idiota. Como ele conseguiu se soltar das cordas? Marido, o que vamos fazer? Ou melhor, vamos embora primeiro. Neste momento, Zaldabaos estava lutando intensamente dentro de si. Ele também tem medo de perder. Mas ele sabe melhor que se perder esta noite, não haverá mais uma oportunidade tão boa. Além disso, Xiao parece inofensiva. Isso fez Zaldabao sentir uma ilusão de ambição. Mas, para ficar seguro, ele ainda disse a Lin Keqin, querida, você vem atrair a atenção dele. Eu vou resolver isso. Ao ouvir isso, Lin Keqin imediatamente tremeu 3 vezes de medo. Fique tranquila, eu não vou deixar que ele te machuque. Embora eu diga isso, Zaldaba já estava preparado para sacrificar sua esposa a qualquer momento. Mas Lin Keqin estava 1000 vezes relutante. Ele ainda não estava disposto a sacrificar sua vida por Zaldaba. Neste momento, uma voz impaciente veio do quarto. Eu disse, quanto tempo vocês ainda vão discutir? Ao ouvir essa voz, os corações de Zaldaba e da outra pessoa começaram a bater forte. Como você não estava dormindo? Vocês estão tão barulhentos. Mesmo que eu estivesse dormindo, eu teria que acordar. Ao olhar meu sorriso sereno, Lin Keqin ficou pálida de medo. O marido aproveitou enquanto o zumbi a segurava. Vamos correr rápido. Você está falando dela? Sob os olhares incrédulos de ambos, eu levantei a mão e acariciei a cabeça de Xiao. E Xiao não me atacou. Ao contrário, ela ficou parada de forma obediente para eu acariciá-la. Ambos ficaram tão assustados que molharam as fraldas. Como isso é possível? Você pode não parecer um zumbi, mas isso é aceitável. Até os hábitos são completamente diferentes dos outros zumbis. Zaldabaos de repente empurrou Lin Keqin com força. Ele a empurrou para frente. Ele mesmo virou e começou a correr para a porta. Mas não correu muito antes que eu o alcançasse. O derrubei com um golpe direto. Espere, eu tenho algo a dizer. Por favor, não me mate. Mas eu não perdi tempo falando com ele. Peguei a faca de frutas que caiu no chão e a enfiei diretamente em seu coração. Lin Keqin olhou para essa cena. Ela ficou com tanto medo que quase desmaiou. Tudo isso é planejado por Zaldabaos. Foi ele que quis te prejudicar. Isso não tem nada a ver comigo. Por favor, me perdoe. Eu juro que de agora em diante, eu vou te servir como meu mestre. Lin Keqin ainda tinha uma pequena esperança. Ele pensou que eu hesitaria em matá-lo. Mas, para minha surpresa, eu disse friamente. Você não percebeu o que fez de errado.
Você só soube que ia morrer. Depois de dizer isso, eu o empurrei com a faca. Neste momento, Car Xiao Xiao se aproximou. Ela apontou para os dois corpos no chão. Eu sacudi a cabeça. Não, isso já está estragado. Comer vai dar diarreia. No dia seguinte, ao amanhecer, eu levei Car Xiao Xiao e saí do prédio de apartamentos de moto. Vale ressaltar que, durante o trajeto, o barulho do motor atraiu muitos zumbis. Porém, eles, que se movem lentamente, não conseguiram me alcançar. Só puderam assistir enquanto eu ia embora. Chegando à Universidade Beira-Mar, para me livrar da grande quantidade de zumbis atrás de mim, eu estava prestes a entrar em um prédio qualquer, quando de repente ouvi alguém gritar para cá. Depois de hesitar um pouco, deixei a moto e corri naquela direção. A pessoa que tinha gritado viu que eu vinha, e rapidamente se afastou da janela. Eu me apoiei na moldura da janela com uma mão, e pulei para dentro da sala de aula. Car Xiao Xiao estava rígida, e não conseguia pular a janela. Eu só consegui ficar parado na frente da janela. Alguns estudantes homens bem-intencionados se prepararam para ajudar, mas eu os afastei. Não precisa que eu faça isso. Depois de dizer isso, eu me inclinei para fora. Minhas mãos estavam debaixo dos braços de Xiao. Não precisei de muito esforço para tirá-lo para dentro. Era um rapaz que parecia ser um jovem rico. Você deve ser a pessoa que meu pai mandou para nos salvar, certo? O garoto se chama Du Yanshen. Ele se aproveitava da sua posição como filho do prefeito. Ele enganava os outros. Dizia que seu pai mandaria alguém para salvá-los. Com isso, ele se tornou o líder deste grupo de sobreviventes. Eu não prestei atenção na mão que ele estendeu. Quem diabos é você? Eu te conheço? A expressão de Du Yanshen imediatamente mudou. Ele disse isso apenas para aumentar sua importância na opinião dos outros. Mas não esperava que eu não fosse dar a ele essa consideração. Para recuperar sua dignidade, ele começou a adotar um tom de líder. Ou seja, você é um sobrevivente como nós. Sendo assim, então você deve seguir nossas regras. Um dos seguidores dele ao fundo, ao ver isso, avançou alguns passos imediatamente, para tentar pegar minha mochila. Eu empurrei a mão dele, dando um passo para trás. O que você está fazendo? Du Seng tinha uma expressão de grandeza moral. Para que todos nós possamos sobreviver, por favor, entregue seus suprimentos. E deixem que nós façamos a distribuição. Ao ver isso, eu soltei um grunhido. E vocês conseguem sobreviver? O que isso tem a ver comigo? Ao ouvir isso, Du Yanshen aumentou a voz intencionalmente, para que todos pudessem ouvir. Se todo mundo for tão egoísta quanto você, já teríamos morrido de fome há muito tempo. O motivo pelo qual fazemos isso é para maximizar o uso racional dos suprimentos. Eu realmente não consigo mais ouvir. Decidi interrompê-lo diretamente. A sobrevivência de vocês não me diz respeito. Eu também não pretendo me unir a vocês. Portanto, eu não vou entregar os suprimentos a vocês. Du Yanshen deu um sorriso frio, apontando para fora da janela. Então, sinto muito. Por favor, saia rapidamente. E nesse momento, do lado de fora da janela, os zumbis que eu tinha traído antes estavam se espremendo na janela, babando. Eu naturalmente não concordaria em sair agora. Além do mais, o objetivo da minha visita ainda não foi cumprido, certo? Com tantas salas de aula aqui, eu ficarei alguns dias e depois irei embora. Para mim, uma pessoa desconhecida. Os alunos preferem ouvir Du Yanshen. Então, eles, em uma onda de indignação, me cercaram. Você tem coragem de falar assim com o Du Shao? Se não fossemos nós que te salvássemos antes, você já estaria morto. Afinal, aqui é uma escola. O que você, um forasteiro, tem a ver com ficar em nossa sala de aula? Eu não pude deixar de sorrir de forma boba. Em um apocalipse, você vai me dar lição de moral? Além do mais, mesmo que eu quisesse ficar à força, e daí? Eles, essas flores de estufa que nunca viram sangue, têm coragem de se enfrentar comigo, que já vivi uma vida inteira. Depois de passar por montanhas de cadáveres e mares de sangue, eu fui para a luta. Foi nesse momento em que ambos os lados estavam tensos. Uma garota vestindo um vestido longo, uma mulher de aparência fresca e distinta entrou. O que está acontecendo aqui? Du Yanshen deu um passo à frente e ficou ao lado dele. E o Lan quer que fiquemos aqui. Estávamos prestes a mandá-lo embora. Suyulan franziu a testa. Se ele quer ficar, então que fique. Temos tantas salas de aula vazias aqui. Por que precisamos mandá-lo embora? Vocês não estão o mandando para a morte? Todo mundo pode se dispersar. Os alunos olharam hesitantes para Du Yanshen, até que ele acenou com a cabeça. Todos, vendo isso, finalmente se dispersaram. Nesse momento, o olhar de Suyulan passou por mim, e olhou para o carro atrás de mim. Xiao, esta é sua irmã? Ela é realmente bonita. É, mais ou menos. Olá, menininha, qual é o seu nome? E como seus olhos estão assim? A empolgação dele não recebeu nenhuma resposta de Xiao. Ao ver isso, eu rapidamente fui explicar. Apenas estou usando lentes de contato. Minha irmã é um pouco tímida. Não gosta de falar. Não se incomode. A outra parte acreditou facilmente nas minhas palavras. Afinal, agora também não há ninguém que não ataca ativamente os outros. Então vocês podem ficar aqui por enquanto. Os andares até o terceiro são seguros. Vocês podem escolher qualquer sala de aula vazia. Mas lembrem-se,
A partir do quarto andar é muito perigoso. Logo chegou ao meio-dia. Em frente a uma sala de aula com a palavra armazém, estava formando uma fila com mais de 10 alunos. Eles estavam todos esperando para receber a comida de hoje, mas a maioria só recebeu alguns biscoitos. Enquanto isso, Du Yanshen estava no armazém, comendo escondido um pedaço de frango que conseguiu enganar. Mas, nesse momento, todos sentiram um aroma intenso de carne. Mais de 10 pessoas já não estavam em fila. Sentindo o cheiro, correram para baixo. Neste momento, em uma sala de aula no segundo andar, eu estava lá acendendo fogo para cozinhar. Todos estavam com os olhos vermelhos de observar. Ao ver isso, Du Yanshen entrou na sala de aula. Amigo, posso trocar comida com você? Eu recusei diretamente. Aquela comida podre e mofada de vocês. Não dá nem para saciar a fome. E o gosto é péssimo. Du Yanshen ainda queria implorar mais, mas eu simplesmente o ignorei. Saí da sala segurando uma tigela de carne. Querem comer? Todos acenaram com a cabeça ansiosamente. Eu limpei a garganta. Quem aqui é do curso de arquitetura? Assim que as palavras saíram, todos ficaram em completo silêncio. Depois de um longo tempo, finalmente uma resposta. O prédio do curso de arquitetura fica em outro prédio. Provavelmente já se transformaram em zumbis. Ao ouvir isso, fiquei muito desapontado. O principal objetivo de vir aqui era encontrar alguém para desenhar o plano de uma casa segura. Agora parece que não vai dar certo. Mas nesse momento, uma voz suave surgiu da multidão. Eu sou do curso de arquitetura. Todos se viraram para ver de onde vinha a voz. Viram que quem falava era uma garota com tranças. Usava óculos de armação preta. Parecia um pouco desajeitada. A menina está sendo observada por tantos olhares. A menina não pode deixar de estar um pouco nervosa. Eu a olho com um olhar de desconfiança. É difícil não duvidar da sua aparência tímida e apática. Parece que quer enganar para conseguir comida e bebida. Ela parece ter sentido desprezo no meu olhar. A garota com trança se encoraja. Meu nome é Kile. Sou a primeira da turma no nosso curso. Se você não acredita, pode perguntar para os outros colegas. Eu confio em você. Mas você sabe desenhar plantas? A outra pessoa levantou a cabeça abruptamente, olhando para mim de forma surpreendida. Eu, claro, não estou acreditando nela sem motivo. Mas é porque uma tela do sistema apareceu diante de mim. Nome, Kile, identidade, estudante de arquitetura. Nível de afinidade, recompensa de painéis solares. Configurar dispositivo de purificação de água residual, opção 2. Recompensa do primeiro beijo, um sistema de monitoramento. Recompensa por completa, torre automática 4. E 100 unidades de munição especial para a torre. Nossa, essas recompensas são mais úteis a cada uma. Se eu pudesse obter todas elas, isso seria um grande upgrade para o abrigo seguro. Ao ouvir minha pergunta, Kile acena com a cabeça, mas sem dizer nada. Então, você poderia desenhar alguns projetos de design arquitetônico mais especiais? Na cabeça pequena de Kile, surge uma grande interrogação. Mas, para conseguir comida, ele ainda aceitou. Ok, eu te contratei. O pagamento será uma tigela de carne e uma tigela de vegetais por dia. Kile achou que seria ótimo conseguir comer um pouco de carne. Não esperava que também houvesse vegetais. Imediatamente, ele aceitou alegremente o trabalho. Onde a felicidade, também há descontentamento. Du Yanshen me lançou um olhar furioso. Então saiu com seus capangas. Ao chegar na escada, o capanga chamado Zanvei deu uma olhada ao redor, certificando-se de que ninguém o seguia. Disse, Duque, esse cara é muito arrogante. Que tal se o matássemos? Du Yanshen ficou pensativo por um momento. Não dá. Você também viu como ele lidou com os zumbis durante o dia. Nós não somos páreos para ele. Neste momento, Du Yanshen queria lidar com alguém mais do que qualquer outra pessoa. Você pode imaginar que ele queria me pegar. Mas, infelizmente, suas habilidades não permitiam. O pequeno irmão Zanvei ainda queria dizer algo, mas Du Yanshen já tinha ido. Zanvei olhou para sua figura e soltou um resmungo. Você mesmo comeu e bebeu à vontade. Não se importou com a comida dele. E eu estou aqui com fome. Não dá. Preciso pensar em um jeito de pegar os suprimentos dele. Do outro lado, Kile terminou de comer, com um gosto no canto da boca. Eu aproveitei a oportunidade e perguntei se ele queria mais. Kile balançou a cabeça, dizendo que não precisava. Eu já terminei de comer. Eu já gastei o pagamento de hoje. Quanto ao pagamento de amanhã? Amanhã vou passar fome. Isso me deixou um pouco surpreso. Então vamos começar a trabalhar. Kile respondeu e, imediatamente entrou no modo de trabalho. Ele abriu sua mochila, tirou um notebook de dentro. Fale sobre seus requisitos. Eu quero o projeto de uma casa segura. A área deve ser de 100 metros quadrados. A resistência da casa segura precisa ser autossuficiente. Também precisa ter um armazém, uma passagem de fuga, uma área de descanso e um banheiro. Se for 100 metros quadrados, é muito pequeno para uma casa segura. Porque ainda precisamos deixar espaço para uma área de cultivo e uma área de criação, certo? Shen Lu olhou surpreso para Chile. Ele é mais profissional do que ele pensava. Certo, então você ainda precisa deixar espaço para expansão. Eu entendi. Vou começar a trabalhar agora. Shen Lu olhou para Chile, que estava animado. Então ele fez outra pergunta.
Quanto tempo você vai levar para desenhar isso? Depende da situação. Depois de tomar banho, voltou sem olhar. Um arquiteto profissional desenha um projeto comum de cerca de 30 metros quadrados. Normalmente, leva um dia para sair um. Para requisitos como o seu, que são mais especiais, leva cerca de 10 dias, eu acho. E se houver modificações, precisa de mais 2 ou 3 dias. Tanto tempo? Shen Lu franziu a testa. Vamos calcular o tempo. Restam apenas um pouco mais de uma semana até a chegada da onda de frio. Ou seja, 7 ou 8 dias. Se não pudermos nos mudar para o abrigo antes disso, o antigo fluxo vai nos deixar congelando nesta escola por onde o vento está entrando. Shen Lu não quer isso. Shile viu a expressão de Shen Lu. Pensou que ele estava reclamando de ter que comer por tantos dias. Então ele piscou, parecendo um pouco patético. Talvez eu deva comer menos. Eu não comerei carne. Uma refeição de batata por dia está bom. Não pode ser menos que isso. Não é isso que me preocupa. Shen Lu balançou a cabeça. O principal é que eu não tenho tempo. Eu preciso que você desenhe isso em 7 dias. 7 dias. Shile hesitou um pouco. Então seu olhar se firmou. Sem problemas. 7 dias. 7 dias. Shen Lu pensou um pouco. Achou que era necessário adicionar algo. A propósito, você pode deixar mais 4 posições para torres no desenho? Shile parecia ter jogado tudo para o alto. Se tiver mais algum pedido, pode falar. Não tenho mais nada, é sério. Shen Lu deu uma olhada no nível de afinidade de Schiller. Felizmente, não diminuiu. Isso significa que ele não tem ressentimentos em relação a este parceiro difícil que sou eu. Não há ciúmes. Fique à vontade, vou sair para dar uma olhada. Deixe Schiller de lado. Uma pessoa estava desenhando sozinha na sala de aula. Shen Lu saiu para passear com Xiaoyu. Ele parou em cada janela e olhou para fora, para procurar um lugar adequado para construir o abrigo seguro. O local do playground parece bom. O espaço é grande e adequado para expansão. Mas lá em cima tem muitos zumbis. Precisamos limpá-lo ou atraí-los para longe. Atrás da escola, em direção à montanha, também há um espaço vazio. A quantidade de zumbis é baixa, mas fica muito perto da floresta na montanha. É bom lembrar que não são apenas os zumbis que estão evoluindo. Alguns animais e plantas também estão passando por mutações loucas. Comparado aos zumbis, as bestas mutantes ainda representam uma ameaça maior para o abrigo seguro. Criaturas gigantes de vários metros de altura. Um único ataque. É difícil que qualquer edifício consiga resistir. No final, Shen Lu decidiu. A localização da casa segura foi escolhida no meio da escola e da montanha atrás. As principais razões são duas. Em comparação com o campo de esportes, esta localização é mais discreta, com um prédio à frente e uma grande montanha atrás. Se não entrar na escola, é difícil ser descoberto. Há muitos bandidos roubando suprimentos de outros nos quartos. Isso não pode ser ignorado. Além disso, quanto às bestas estranhas, a quantidade ainda é bastante rara, a menos que realmente tenha uma grande desgraceira. Geralmente não se encontra. Portanto, considerando tudo, Shen Lu ainda optou por construir a casa segura lá. Shen Lu pegou o bastão de beisebol. Notou que Xiaoyu não se afastava dele. Shen Lu estava com um pouco de dor de cabeça. Você fica aqui mesmo. É melhor você me acompanhar. Afinal, os zumbis não vão te atacar. Deixe Xiaoyu aqui. Não deixe que ele volte. O acampamento de estudantes se transformou em um acampamento de zumbis. Os outros não se importam. Schiller ainda é muito útil. Sair pela janela da porta dos fundos do primeiro andar. Shen Lu deu uma olhada ao redor. Há um total de 4 zumbis vagando nas proximidades. Não está claro se há mais zumbis na esquina. Shen Lu caminhou cautelosamente em direção ao mais próximo. Zumbi estudante do sexo feminino. Atacar por trás. Um golpe atingiu a parte de trás de sua cabeça. A parte de trás da cabeça é uma das partes mais vulneráveis e mortais do corpo humano. O mesmo se aplica aos zumbis. Com esse golpe, a zumbi estudante do sexo feminino imediatamente parou de se mover. No entanto, o barulho gerado ainda lidera os outros 4 zumbis. O que estava correndo na frente parecia ser um zumbi atleta, vestindo camiseta, shorts e meias brancas. Diferente dos outros zumbis que se movem lentamente, a capacidade de corrida do zumbi atleta não era muito mais lenta do que em vida. De repente, avançou para a frente de Shen Lu. Shen Lu manteve a calma. Ele se escondeu rapidamente, aproveitando a rigidez e a grande inércia do zumbi, a fraqueza de não conseguir girar facilmente. Mais um golpe foi desferido. Não é à toa que é um zumbi atleta. Depois de levar esse golpe, ele ainda consegue se mover. Ele se esforça para se levantar do chão. Shen Lu imediatamente deu mais um golpe. Nesse momento, o terceiro zumbi também estava bem perto. Este é um professor. Um zumbi careca com uma grande barriga. Ele também é o mais lento. Shen Lu o derrubou no chão com um chute. Ele subiu em cima e deu 2 golpes. Mas o último zumbi também veio em sua direção. Shen Lu não teve tempo de se levantar e foi derrubado no chão. A enorme boca do zumbi mordeu o bastão de beisebol de Shen Lu. Os dois se agarraram, lutando um contra o outro. Droga, Shen Lu xingou. Ele tentou derrubar o zumbi que estava em cima dele, mas falhou várias vezes.
Quando ele reuniu todas as suas forças para tentar novamente, uma mão fina agarrou o pescoço do zumbi e o jogou para longe. Shen Lu, que recuperou a capacidade de se mover, levantou a cabeça surpreso. Descobri quem era o dono da mão pequena. Era nada menos que a sempre atenta Ti Xiaoyu, que estava ao lado apenas assistindo. Sem tempo para pensar, o zumbi que foi jogado gritou e correu novamente em direção a Shen Lu. Shen Lu rapidamente se levantou do chão, pegou o bastão de beisebol pronto para enfrentar, mas a sombra ao seu lado se moveu mais rápido. Dando um passo à frente, agarrou o pescoço do zumbi. Apenas se ouviu um estalo. O zumbi tombou no chão com a cabeça inclinada. Uau! Shen Lu não conseguiu conter um palavrão. Não podia imaginar que Ti Xiaoyu, que parecia tão frágil, tinha uma força tão grande. Torceu o pescoço do zumbi com uma mão. Shen Lu mesmo não conseguiria fazer isso. Parece que minha suposição estava certa. Ti Xiaoyu realmente evoluiu. No início, Shen Lu viu a pele de Ti Xiaoyu mudar de cinza. Pouco a pouco ficou rosada. Isso gerou uma suposição. Agora finalmente foi confirmado. Mas por que ele iria me ajudar? Shen Lu abriu o painel do sistema. O painel mostrava que a afinidade de Ti Xiaoyu aumentou em 10 pontos. Já subiu de 40 para 50. Shen Lu estava mais surpreso ao ver Ti Xiaoyu. Ele ainda estava surpreso por torcer o pescoço do zumbi com uma mão. A afinidade com Tortoise também aumentou. É mais fácil de conquistar do que mulheres. E também mais fácil de satisfazer. Desde que tenha comida, está tudo certo. Não precisa de bolsas de marca ou maquiagem. Pode até se proteger. Isso é realmente melhor do que ter mulheres, certo? Sob o olhar de Shen Lu, Ti Xiaoyu não teve nenhuma reação. Seu rosto não tinha nenhuma expressão, como se a pessoa que atacou antes não fosse ela. Durante o tempo de recuperar a energia, Shen Lu estava revisitando mentalmente a batalha de antes. O motivo pelo qual ela foi atacada por 4 zumbis antes. O principal motivo foi que a arma era muito ruim. Não era possível fazer um golpe mortal. Era preciso acabar com os zumbis com golpes adicionais. Não foi possível aproveitar a vantagem de guerrilha. Se eu tivesse uma alavanca, seria ótimo. A física lidou instantaneamente com os zumbis. Isso realmente foi um depois do outro. Ou então um uniforme de bombeiro também serve. Mas na escola, essas duas coisas provavelmente são difíceis de encontrar. Na verdade, parece que há um uniforme de bombeiro. Shen Lu de repente lembrou de algo. Um fato curioso que ele havia pesquisado antes. Este tipo de instituição escolar precisa cumprir os requisitos de configuração de uma mini estação de bombeiros de nível 1. Rádio, uniforme de bombeiro, extintor, todos são necessários, incluindo o uniforme de bombeiro, que também é 7. Mas onde encontrar essas coisas? Ele decidiu enterrar a questão por enquanto. Shen Lu continuou seu trabalho de limpeza de zumbis. Com um golpe, Shen Lu derrubou outro zumbi vestido de professor. Depois de lidar com o zumbi, ele se encostou na parede para recuperar as forças. Ele levantou a cabeça e olhou ao redor. O céu estava escuro. A visibilidade era muito baixa. Shen Lu mal conseguia ver seus próprios dedos. E Shen Lu estimou que agora deveria ser apenas 6 horas. No hemisfério norte, o verão é caracterizado por dias longos e noites curtas. Áreas costeiras como a cidade de Binhai. Mesmo à noite, às 8 ou 9 horas, ainda está claro. Agora, com apenas 6 horas, já está tão escuro. Parece que o clima está se tornando cada vez mais extremo. A seguir, veremos se Schiller consegue terminar os desenhos a tempo. Shen Lu ficou pensativo. Vamos parar por aqui hoje. Ficar mais tarde pode ser perigoso. Não consigo ver nada ao redor. Se de repente um zumbi aparecer e nos atacar, ele não conseguiria reagir a tempo. No caminho de volta, há alguns corpos espalhados. São cerca de 10 corpos. A maior parte foi causado por Shen Lu. Ti Xiaoyu. Só quando vê Shen Lu em perigo de morte, é que ela se prontifica a ajudar. Em outras ocasiões, ela apenas observa em silêncio. Isso dá a Shen Lu a sensação de que ele não está agindo por conta própria. Parece mais como proteger o que lhe pertence. Exato, Shen Lu ainda sente que Ti Xiaoyu olha para si mesmo com um olhar como se fosse comida. Parece que é necessário assumir o comando. Ti Xiaoyu ainda precisa continuar a aumentar sua popularidade. Quando Shen Lu e Ti Xiaoyu voltaram ao prédio da escola, no segundo andar, na sala de aula, Chile ainda estava mergulhado no trabalho. Desde que Shen Lu saiu até voltar, estimou-se que se passaram 6 horas. Ele trabalhou durante 6 horas. Uma atitude de trabalho tão séria e responsável. Shen Lu até considerou se deveria aumentar a recompensa. Apenas dar um prato de carne e um prato de batatas. Parece que é um pouco inaceitável. Ouvindo passos ao seu lado, Schiller parou por um momento. Ao descobrir que era Shen Lu, ele abaixou a cabeça e continuou a desenhar. Shen Lu estava prestes a dizer algo, quando viu Suyulan entrando de fora. O que você está fazendo aqui? Ao encontrar esta mulher que o traiu, o humor de Shen Lu piorou instantaneamente. Suyulan achou um pouco estranho o tom de voz de Shen Lu. Sentiu-se um pouco estranha. Mas ele não pensou muito nisso. Apenas achou que ele estava sendo cauteloso com estranhos. Eu vim ver se vocês precisam de cobertores. Shen Lu. Então viu que ele estava segurando uma pequena manta. Não, ele ainda recusou com um rosto sério. Embora Suyulan tenha sido rejeitada, ela não ficou brava. Em vez disso, olhou curiosamente para Ti Xiaoyu.
Ele perguntava preocupado: o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão cobertos de sangue? Não estão feridos, estão? Esse sangue não é nosso. Suil ficou um pouco paralisado. Então percebeu que ele foi limpar os zumbis. Então vocês querem se limpar? Shenlu estava prestes a recusar. Mas ele pensou um pouco. Esse sangue realmente é desconfortável na pele. No final do corredor, há um banheiro. Você pode ir lá e se limpar. Sabendo disso, Shenlu contornou Suyulan. E, com a mochila nas costas, foi até o banheiro. Ele entrou no banheiro masculino à esquerda. Estava prestes a tirar a roupa. Mas ele viu que Xiaoyu também entrou. Deixa pra lá, de qualquer forma, você não entende. Na frente das pessoas. E ainda por cima, tomando banho na frente de uma mulher. Esta é a primeira vez. Shenlu estava um pouco desconfortável. Ele balançou a cabeça, dizendo a si mesmo: é apenas um zumbi. É melhor que ele não exista. Continuou tirando a roupa. Shenlu foi até Yonglun. Usou as mãos para pegar água e jogou no corpo. Depois de lavar o sangue do corpo, também deu uma lavada rápida nas roupas trocadas. Ok, agora é só trocar por roupas limpas. Shenlu pegou roupas de reserva da mochila. Estava prestes a trocá-las. Ele pensou um pouco. Desde que ele renasceu, Xiaoyu parece que sempre usou o uniforme JK. Embora não saiba se os zumbis suam. Mas a luta anterior também deixou marcas em seu rosto pálido e delicado. E bastante sangue nos seus membros delicados. Isso lhe conferiu uma beleza sedutora. Considerando que haveria mau cheiro, Shenlu decidiu dar um banho em Xiaoyu também, para não molhar as roupas limpas. Shenlu foi até Xiaoyu assim, completamente nu. Xiaoyu olhava fixamente para Shenlu, embora soubesse que em sua mente não havia diferença entre os gêneros. Shenlu ainda ficou com o rosto vermelho. Ele limpou a garganta, levou Xiaoyu até a torneira, quando ia tirar as roupas dele, com a mão estendida pela metade, mas não sabia por onde começar, especialmente porque Xiaoyu estava sempre olhando para Shenlu. Olhos puros combinados com uma expressão inocente. Sempre fez Shenlu sentir como se estivesse abusando de uma garotinha. Já havia tirado as roupas de mulheres maduras tantas vezes. E ainda estava com medo desta vez. Shenlu mordeu os lábios. O movimento foi rápido. Desfez o laço de Xiaoyu. Então levantou os braços dele. Tire sua camisa. A pele branca e brilhante quase ofuscou os olhos de Shenlu. Especialmente as duas tigelas viradas para baixo. Pareciam extremamente tentadoras. Shenlu ficou um pouco surpreso. Não imaginava que sob o rosto juvenil de Xiaoyu havia um corpo tão desenvolvido. Não seria menos voluptuoso do que Lin Keqing, mas a cintura de Xiaoyu era extremamente fina, como se as duas mãos conseguissem segurá-la. Era verdadeiramente um aperto delicado. Só de olhar para ele, Shenlu já estava com o sangue fervendo. Ele rapidamente disse a si mesmo que ele era um zumbi. Só então conseguiu se acalmar um pouco. Shenlu não se atreveu a olhar muito. Depois de tirar a roupa íntima e as roupas da parte de baixo de Xiaoyu, começou a lavá-lo rapidamente. Ele mesmo levou 3 minutos para tomar banho. Dar banho em Xiaoyu não deve ter levado nem 1 minuto. Apenas se secou rapidamente com uma toalha seca. Finalmente terminou. Shenlu estava suando profusamente. Sentiu que isso era mais cansativo do que matar 10 zumbis. Pronto, agora você não deve se sentir incomodado. Shenlu levantou a cabeça e trocou um olhar com Xiaoyu. Percebeu que ele o olhava com um olhar intenso, diferente do habitual. Desta vez, Shenlu percebeu uma onda de emoção em seu olhar. Shenlu não sabia se era uma ilusão dele. Então se aproximou. Queria observar com mais cuidado. Mas no segundo seguinte, o corpo de Xiaoyu se aproximou rapidamente. Shenlu não esperava isso. Que Xiaoyu atacaria de repente. Por isso, ele não se esquivou, em sua mente. O último pensamento foi: eu sabia. Não se pode confiar nem nos zumbis. Mas, ao contrário da mordida louca que Shenlu imaginou, uma suavidade, uma sensação ligeiramente doce veio dos lábios. Shenlu abriu os olhos. Seus olhos estavam cheios de espanto. Ele olhou surpreso para a zumbi menina que o beijava. Até que o som mecânico do sistema soou. E isso fez voltar à realidade. Ganhou a vacina do vírus zumbi como recompensa pelo primeiro beijo. A injeção imuniza contra a infecção viral. Shenlu tinha em sua mão um pó. Uma outra seringa de um líquido verde apareceu. Ele segurou os ombros de Xiaoyu. A sensação suave que veio de suas mãos fez seu coração disparar. Ele rapidamente empurrou Xiaoyu para longe. Mas no próximo instante, Xiaoyu se aproximou novamente. Shenlu só podia apoiar-se com uma mão. Assim conseguiu ver o painel à sua frente. Nome: Xiaoyu. Identidade: estudante universitária. Adoradora de cosplay da beldade da escola. Fã de animes. Grau de simpatia zumbi: 60. Preferência inicial: 100 kg de carne crua. Primeiro beijo selecionado. Recompensa: vacina do vírus zumbi. Recompensa por conclusão total: evolução genética. Vestuário de medicamento. Shenlu não esperava que ele mesmo deu um banho em Xiaoyu. Sua afinidade subiu para 60, atingindo a fase de gostar. Isso explica por que Xiaoyu o beijou espontaneamente. Xiaoyu, uma menina, deve ser muito cuidadosa com a limpeza. Provavelmente desejava tomar banho há muito tempo subconscientemente.
Então eu dei um banho nela. Por isso ela ficou tão grata a mim. Claro, tudo isso é apenas uma suposição irresponsável de Shen Lu. O verdadeiro motivo provavelmente só Ti Xiaoyu sabe. Shen Lu fechou o painel do sistema e perguntou a Ti Xiaoyu, que estava tentando se aproximar dele. Você agora tem sentimentos? Ti Xiaoyu inclinou a cabeça, com um semblante um pouco adorável. Shen Lu achou que ela não conseguia entender palavras tão complexas. Então ele trocou por uma pergunta mais simples. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Desta vez, Ti Xiaoyu conseguiu entender. Acenou a cabeça de felicidade. Que ótimo, Shen Lu! Estava tão emocionado que tentou fazer algumas perguntas. Mas para questões um pouco mais complexas do Ti Xiaoyu, ele ficava em um estado de estagnação. Se for assim, se ele quisesse que Ti Xiaoyu agisse sozinho, isso ainda seria bastante impossível. Mas após treinamento, e se ele estivesse observando ao lado, provavelmente ainda conseguiria executar algumas tarefas simples. E à medida que o nível de afinidade aumentava, talvez, Ti Xiaoyu realmente pudesse recuperar completamente as emoções humanas. Naquele momento, ele certamente compreenderia instruções mais complexas. Mas agora, é melhor sair do banheiro primeiro. Shen Lu acabou de se vestir. Quando foi a vez de Ti Xiaoyu, ficou constrangedor novamente. Ele só havia preparado suas próprias roupas. Não havia preparado nada para Ti Xiaoyu. Não posso deixar que ele saia pelado. Se outros estudantes homens vissem, seria uma loucura. Shen Lu teve que pegar sua camiseta e calças curtas de reserva, vestindo o carro Xiaoyu. Devido à grande diferença de tamanho entre os dois, Shen Lu se vestiu de forma a ficar perfeita em Xiaoyu. Então ficou um pouco grande. A camiseta cobria até a altura das coxas. Cobriu até os shorts. Apenas duas longas pernas brancas com um leve tom rosado estavam à mostra. Para ser honesto, é bastante tentador. Não é à toa que tantos homens gostam que suas namoradas usem suas camisetas. Embora por dentro ainda estivesse vazio, mas o céu escuro lá fora ajudava a disfarçar. Finalmente podiam sair. Shen Lu colocou a mochila nas costas. Levou Xiaoyu bem embalado a vácuo. Saiu do banheiro. Assim que saiu, esbarrou em Suyulan na esquina. Vocês já se lavaram? Suyulan disse de forma entusiástica. Eu tenho aqui algumas roupas íntimas para meninas, que peguei de outras meninas. Eu acho que vocês vão precisar. A personalidade de Suyulan é realmente muito prestativa, a ponto de Shen Lu ficar um pouco incomodado com isso. Ela não pôde deixar de se sentir aliviada. Ainda bem que ela saiu cedo. Se Suyulan a visse, as duas saíram de um banheiro. Não teria que perguntar sobre tudo. Shen Lu realmente achou problema, mas desta vez Shen Lu teve que admitir. O seu entusiasmo ainda é útil. Ele não poderia, de jeito nenhum, amanhã, antes de a roupa íntima de Ti Xiaoyu secar, manter esse estado para sempre, não é? Shen Lu, do fundo do coração, não queria aceitar a ajuda de Suyulan. Isso faria com que ele ficasse suave ao se vingar dele. Então Shen Lu pegou um pacote de biscoitos da bolsa. Eu vou usar isso para trocar com você. Não precisa, isso é o que eu devo fazer. Suyulan não terminou de falar. Shen Lu forçou os biscoitos da mão dele. Suyulan não sabia o que dizer. Mas Shen Lu já tinha levado Ti Xiaoyu embora. Ele ficou parado no lugar, um pouco desapontado. Ele só queria ajudar este casal de irmãos estrangeiros. Mas Shen Lu sempre se recusou a aceitar sua boa vontade. Isso deixou Suyulan um pouco frustrada. Ela suspirou. Ele voltou ao terceiro andar segurando o pão. Para o caso de ocorrer uma situação inesperada, poder receber ajuda imediata. As salas de aula em que meninos e meninas dormem são separadas apenas por um corredor. Quando Suyulan voltou para a sala das meninas, 4 meninas estavam sentadas juntas conversando. Zhang Miao se contorcia e reclamou: estou com tanta fome. Se eu não comer logo, vou morrer de fome. Uma garota ao lado respondeu: você não comeu durante o dia? Zhang Miao arregalou os olhos: aquela pouca comida durante o dia. Isso pode ser considerado comida? Não dá nem para encher o buraco dos dentes. Outra garota respondeu: reclamar não adianta. Cada um só pode comer tão pouco. Zhang Miao estava com inveja e não conseguia se controlar. Preciso falar com o Du Shao e dizer a ele. Ver se ele pode me dar um pouco mais. Suyulan voltou neste momento e ouviu a conversa deles. Vocês estão com fome? Eu tenho um pacote de biscoitos aqui. Zhang Miao pulou do chão. O que, Yulan? Você tem comida? Que ótimo! Ele agarrou os biscoitos de uma vez. Ele abriu a embalagem e enfiou um pedaço na boca. Alguém não conseguiu ficar em silêncio. Disse a ele: como você pode fazer isso? Isso foi trazido pela Suyulan. Suyulan acenou repetidamente, dizendo que estava tudo bem. Eu não estou com fome, vocês podem comer. Mingyulan, você é realmente muito bom. Zhang Miao tinha a boca cheia de biscoitos. Estava um pouco difícil de entender. As outras 3 meninas, ao ver aquilo, temeu que ele comesse tudo sozinho. Também se aproximaram e começaram a comer. O pacote de biscoitos rapidamente foi dividido entre eles. Suyulan, no entanto, não comeu nenhum. Olhando para o pacote no chão, Suyulan discretamente tocou sua barriga. Uma série de sons de resistência estava saindo de lá. Como Suyulan poderia não estar com fome? Ele comeu tão pouco quanto os outros. Nesse momento, isso já havia sido digerido.
Ele apenas não queria que as pessoas começassem a brigar. Foi por isso que mentiu dizendo que não estava com fome. Deixe pra lá, se dormir não sentirei fome. Su Yulan deitou-se no chão gelado coberto com roupas. E se deitou. Portanto, os equipamentos de combate a incêndio da Universidade Binhai estão guardados no armazém no primeiro andar do prédio administrativo. Na sala de aula, Shen Luo perguntou a Schiller. Schiller acenou com a cabeça, afirmando que sim. Eu costumo ir ao prédio administrativo para pegar a bolsa de estudos. Portanto, eu prestei atenção. Em geral, os armazéns que guardam equipamentos de combate a incêndio não devem ser trancados. Isso é para que possam ser facilmente acessados em caso de incêndio. O armazém localizado no primeiro andar do prédio administrativo também deveria ser assim. Shen Luo confirmou novamente com Schiller a localização do prédio administrativo. O prédio administrativo está localizado no lado leste do campus. A posição à direita ao entrar pelo portão da escola. E ainda há um campo de esportes entre isso e o prédio escolar. Então, se você quiser ir para o prédio administrativo, precisamos contornar os zumbis no campo de esportes. Shen Luo anotou isso em sua mente. Então ele disse a Schiller que já estava escurecendo. Você pode voltar e descansar primeiro. Schiller ajustou os óculos, olhando para o canto inferior direito do caderno. São apenas 8 horas, ainda cedo. Onde encontrar um funcionário tão dedicado e com um salário tão baixo? Shen Luo insistiu que não era cedo. Já está na hora de dormir. Amanhã, se vir cedo, será o mesmo. Schiller, surpreendentemente, fechou o computador relutantemente. Está bem, então eu venho amanhã às 6 horas. Shen Luo e cobra. Mas ele não disse nada. Que ele vá. Despedindo-se de Schiller. Na sala de aula, só restaram Shen Luo e Tisha Will. Shen Luo tirou o tubo de ensaio que estava guardando no bolso. Então, era isso que era a vacina contra o vírus zumbi. Shen Luo levantou o tubo de ensaio, olhando para o líquido verde e desconhecido dentro. Se entregá-lo aos pesquisadores, talvez possam desenvolver uma grande quantidade de vacinas mais cedo. O reagente pode salvar inúmeras pessoas, mas a vida ou a morte dessas pessoas não tem relação com Shen Luo. Shen Luo é muito egoísta. Ele só se importa com a própria vida. Assim, ele levantou o tubo de ensaio, colocando a agulha em seu braço. Ele injetou todo o conteúdo do frasco. Ele aguardou em silêncio por meia hora. Shen Luo não sentiu nenhuma reação adversa. Isso fez suspeitar se ele havia tomado uma vacina vencida. Para verificar a eficácia da vacina, Shen Luo colocou seu braço na frente de Tisha Will. Ei, morda um pouco, mas cuidado para não morder muito forte. E, acima de tudo, não arranhe. Essa ação é, sem dúvida, muito perigosa. Se a vacina não funcionar, Shen Luo estará acabado. Mas Shen Luo ainda escolheu confiar no sistema, já que o sistema disse que a injeção da vacina pode imunizar contra a infecção de zumbis. Então com certeza pode. Se mesmo tomando a vacina ainda ficarmos apreensivos, com medo de ser mordido por zumbis, então a vacina não teria valido a pena? Seria melhor experimentar agora. Tisha Will entendeu confuso o que Shen Luo queria dizer. Abriu a boca e mordeu o antebraço de Shen Luo, mas Shen Luo não sentiu a dor da pele sendo perfurada. Ao invés disso, sentiu uma suave e quente escova, passando em sua mão, de um lado para o outro. Shen Luo afastou o braço, olhando para a grande quantidade de saliva em cima. Ele estava prestes a chorar sem lágrimas. Eu te deixei morder. Entendeu? Au au? Após a demonstração de Shen Luo, desta vez, Tisha Will finalmente entendeu. Deu uma mordida. Ficou uma marca de dente no braço de Shen Luo. Do interior, um líquido vermelho escarletro começa a vazar. Ok, agora é só esperar. Shen Luo pensa consigo mesmo. Geralmente, ele registra mentalmente a alimentação, dependendo das diferentes constituições pessoais. O tempo de manifestação do vírus zumbi pode variar de 30 segundos a 30 minutos. Então, Shen Luo contou 30 minutos. Após ter certeza de que não estava infectado, ele se deixou levar pela emoção de excitação. Que bom, agora. O único problema que o preocupava, a infecção, também foi resolvido. Agora, a ameaça dos zumbis para ele é ainda menor. Claro, se ele fosse cercado por um grande grupo de zumbis, isso ainda seria bastante perigoso. Apenas uma pessoa por vez. Shen Luo ficaria apenas com os ossos. Sob a escuridão da noite, a Universidade Beiyue parecia ter voltado à tranquilidade de antes do apocalipse. No entanto, o som ocasional de gritos e as sombras se movendo indicam um fato. O belo passado não pode ser recuperado. No terceiro andar do edifício escolar, duas silhuetas se movem furtivamente pelo corredor. Ao descer as escadas, um deles perguntou, um pouco preocupado, se fizermos isso, não vai dar problema, certo? O outro respondeu desdenhosamente, que problema poderia haver? Ele só está lidando com duas pessoas, e uma delas é uma menina pequena. Você não tem medo nem da menina, certo? Aproveitando a luz da lua, seu rosto era vagamente visível. Era claramente Gan Wei. Ou talvez devêssemos perguntar a opinião do jovem do primeiro. Não precisamos perguntar a ele. Gan Wei parecia um pouco impaciente. Ele agora está totalmente obcecado por aquela mulher, Su Yulan. Definitivamente não concordará. Gan Wei, na verdade, sempre teve dificuldade em aceitar Du Yanshen. Em seu coração,
Ele sente que é o mais qualificado para ser o líder. A pessoa que deve ser a líder. Du Yanshen é apenas um ricaço de segunda geração, se não tivesse algum poder na família. E prometeu que alguém viria para salvá-lo. Como Ganvei poderia se contentar em ser seu capanga? Contudo, com o passar do tempo, ainda não havia ninguém para salvá-los. Ganvei já começava a ter um único pensamento. Naquela época, e se o Du Shao nos pegar bêbados, o que faremos? Outra pessoa ainda estava preocupada em agir por conta própria. Pode irritar o Du Yanshen. Que se dane, se é para culpar alguém. Pior das hipóteses, pegamos ele junto. Vamos eliminar todos juntos. Ganvei disse isso com uma seriedade extrema. A pessoa ouviu e não parecia que ele estava brincando. Então, disse, você está louco. Você quer ficar aqui para sempre? Menhai, você ainda não percebeu? Já faz tanto tempo e ninguém veio nos salvar. O que isso significa? Menhai estava com uma expressão confusa. O que significa? Idiota, isso mostra que ninguém virá. A raiva de Ganvei era evidente em suas palavras. Como isso é possível? O pai do Du Shao é o prefeito, afinal. Acredite se quiser. Ganvei falava enquanto descia as escadas. De qualquer forma, temos que pensar em nós mesmos. Menhai hesitava, parado no lugar. Sua expressão mudava constantemente. Ganvei, vendo isso, jogou mais lenha na fogueira. Você não quer controlar este acampamento por conta própria? Você não quer mais passar fome? Você não tem interesse na Su Yulan? E sobre aquelas garotas como as Miao Miao? A voz calma de Ganvei ecoou pelo corredor, como se fosse uma linguagem demoníaca vinda do inferno. Menhai, eu só te chamei porque te considero um irmão. Se você não quiser, pode voltar agora. Menhai ergueu rapidamente a cabeça, mas descobriu que Ganvei apareceu na frente dele sem que ele percebesse, com as mãos atrás das costas, segurando um nunchaku de aço inoxidável. Seus olhos brilhavam com uma luz perigosa. Menhai não tinha dúvidas. Assim que ele se virasse, Ganvei não hesitaria em estourar sua cabeça. De um lado, a promessa irreal de Du Yanshen. Do outro, a tentação concreta e a ameaça à vida. A escolha de Menhai já era óbvia. Ok, eu vou com você. Ganvei instantaneamente mudou para um sorriso. Estendeu a mão e deu um forte aperto, mostrando plenamente a arte de mudar de expressão. Uma escolha sábia. Depois de escolher o lado, os dois desceram as escadas um atrás do outro. Ao longo do corredor do segundo andar, chegou até a sala de aula onde estava Shen Lu. É aqui. Eu vou entrar primeiro. Você vem logo atrás. Entendi. As portas da sala de aula na frente e atrás estavam trancadas por dentro. No entanto, isso não impede Ganvei, que tem vasta experiência em faltas. Ele se encostou na janela, mexeu um pouco, e conseguiu abrir a janela. Ele se virou, e pulou pela janela, caindo em silêncio. Entre rápido, Ganvei apressou. Ah, tá bom. Menhai não era tão ágil quanto Ganvei. Para não fazer barulho, ele primeiro colocou uma perna pela janela. Ficou em cima. Então colocou a outra perna também. Justo quando ia descer, ele notou a silhueta pequena na sala de aula. Ele se levantou reto. Ganvei ainda estava tão nervoso que não conseguia falar direito. Fala baixo. Você quer acordar alguém? Não tem ninguém aqui. Ganvei virou-se cautelosamente. Mas já era tarde. Ele só sentiu uma dor no peito. Um braço fino passou pelo seu peito. Ganvei olhou incrédulo para a garotinha à sua frente. Especialmente, eram seus olhos vermelhos brilhando no escuro. Ele, trêmulo, estendeu o braço e apontou para ela. Você é... Ganvei não conseguiu terminar a frase. Então, tudo escureceu e ele caiu no chão. Menhai ficou tão assustado que perdeu a coragem. Por um momento, ele esqueceu de gritar. E também esqueceu de fugir. Ele ficou ali, olhando deslumbrado. Até que a garota misteriosa começou a se aproximar dele. Ele simplesmente voltou a si. Ele lembrou que precisava fugir. No entanto, seu corpo ainda não havia se virado. Ele também sentiu uma dor no peito. Seguiu os passos de Gan. Em apenas alguns segundos, 2 cadáveres apareceram na sala de aula. Xiaoyu levantou o braço, olhando para uma parte de seu antebraço, coberta de sangue. De repente, sua mente foi invadida por uma sensação de fome, impulsionando seu corpo a lamber aquele sangue. Mas, no final, Xiaoyu conseguiu controlar sua barriga enjoada novamente. Se Shen Lu estivesse acordado neste momento, certamente ficaria muito surpreso que Xiaoyu realmente estaria falando. Infelizmente, ele ainda estava dormindo. Dan e Wei morreram muito rapidamente. Não fizeram nenhum barulho. Shen Lu, naturalmente, não acordou. Xiaoyu estava pesado. Ele voltou. Sentou-se ao lado de Shen Lu na posição de pato. No dia seguinte, a luz entrou pela janela, iluminando as pálpebras de Shen Lu. As pálpebras de Shen Lu tremeram um pouco. Ele acordou. Ele virou a cabeça. O que apareceu à sua vista foram 2 coxas brancas como a neve. As pernas largas da calça de jeito nenhum conseguiam esconder. Pelo contrário, fazia com que alguém quisesse investigar mais. O olhar de Shen Luo foi subindo. Ao ver o rosto puro de Xiaoyu, ele imediatamente voltou à consciência. Xiaoyu, ao ver Shen Luo acordar, parecia um pouco emocionada. Embora não fosse visível em sua expressão, ela levantou a mão para mostrar a Shen Luo. O olhar de Shen Luo se fixou.
Neste momento, Ti Xiaoyu olhou novamente para a janela. Shen Luo seguiu o olhar dela. Viu uma pessoa caída no chão. Outra pessoa encostada na janela. Ambas tinham um grande buraco na região do peito. Ele imediatamente percebeu algo. Levantando-se, Shen Luo rapidamente caminhou até a janela. Ao se agachar, viu uma corda fina à sua frente, amarrada a uma latinha. Este é o dispositivo de alerta de crise que ele configurou antes de adormecer. No entanto, não foi acionado. Shen Luo observou novamente a aparência das duas pessoas. Uma delas parecia familiar. Parecia que a tinha visto ao lado de Du Yanshen ontem. A outra pessoa era mais desconhecida. Havia um bastão de nunchaku no chão ao lado do corpo. Shen Luo imediatamente entendeu tudo. Neste momento, Ti Xiaoyu se aproximou levantando o braço. Shen Luo se levantou. Ele acariciou a cabeça dele. Eu entendi. Obrigado, vou preparar algo gostoso para você mais tarde. Ti Xiaoyu não reagiu. Em vez disso, ainda estava levantando a mão. Shen Luo finalmente entendeu o que ele queria dizer. Levá-lo ao banheiro, para lavar o sangue de suas mãos. Só então Ti Xiaoyu abaixou a mão. Aproveitando que os outros ainda não tinham acordado, Shen Luo empurrou os corpos das duas pessoas pela janela. Meia hora depois, Schiller, segurando um caderno, apareceu do lado de fora da sala de aula. Acenou com a cabeça para Shen Luo. Então, ele foi até a mesa e começou a trabalhar. Mais uma hora se passou. O rosto irritante de Du Yanshen apareceu. Também apareceu na porta da sala de aula. Ao ver Shen Luo, ele perguntou de imediato: onde está Gan Wei? Quem? Não venha fingir que não sabe. Aquele com o cabelo loiro. Você sabe quem é. Du Yanshen falou com um tom muito firme. Na verdade, um dos dois que atacaram ontem à noite se chama Gan Wei. Shen Luo compreendeu de repente. No entanto, ele ainda fingiu que não sabia de nada e respondeu: não sei do que você está falando. Não conheço ninguém chamado Shi Wei. Você acha que eu vou acreditar em você? Ele não desapareceu antes nem depois. Ele desapareceu no primeiro dia que você chegou. Se não foi você, quem mais poderia ser? Alguém desapareceu. Você deveria colar anúncios de desaparecido, em vez de vir aqui e se fazer de vítima. Du Yanshen ficou tão irritado que não conseguiu falar. O som da briga entre os dois atraiu a atenção de muitos estudantes. Entre eles estavam Su Yulan, Zhang Miao e outros. O que aconteceu? Perguntou Su Yulan. A voz de Du Yanshen ficou um pouco mais suave, mas ainda assim, não era natural. Gan Wei e Men Hai desapareceram. Será que saíram para buscar suprimentos? Su Yulan pensou um pouco e disse: impossível. Du Yanshen afirmou com certeza: sem minha ordem, eles não iriam sair sem permissão. Como você tem certeza de que eles vão te ouvir? Talvez já estejam desacreditando de você. Pode ser que tenham fugido enquanto você estava dormindo. Shen Luo aproveitou a oportunidade para intervir. Os olhos de Du Yanshen estavam vermelhos de raiva. Ele estava quase desejando resolver Shen Luo na hora. Mas em termos de estratégia, ele ainda era bom. Mas em uma briga, ele não era tão bom. Sozinho, ele definitivamente não seria o oponente de Shen Luo. Ele precisava voltar e reunir seus subordinados. Deve ser que os dois saíram para resolver alguma coisa. Eles voltarão mais tarde. Espere mais um pouco. Su Yulan queria aliviar a atmosfera carregada. Du Yanshen aproveitou a oportunidade que ele ofereceu. Ele disse: HMPH, vou confiar na Yulan uma vez. Se eles não voltarem antes da noite, eu com certeza vou exigir de você. Uma explicação será sempre bem-vinda. Ele deixou uma ameaça. Du Yanshen virou-se. Ele saiu com uma expressão fria. Está tudo bem, pode dispersar. Su Yulan disse aos outros estudantes que estavam assistindo. Depois que a multidão se dispersou, ele acenou com a cabeça para Shen Luo e voltou a cuidar de suas próprias coisas. Quando Du Yanshen passou pelo armazém, o homem de óculos que cuidava do armazém reportou: Du Shao, a comida no armazém está acabando. Então mande alguém me procurar. O homem de óculos, ao saber disso, estava prestes a sair. Du Yanshen pensou um pouco e o chamou de volta. Espere, vou te dar uma nova lista. Organize de acordo com a lista. O homem de óculos não entendeu muito bem, mas ainda assim acenou com a cabeça. Hoje, deixe Zhang Wei e Wu Qia irem. Mas os dois não foram lá ontem? O homem de óculos perguntou, confuso. Du Yanshen lançou um olhar fulminante para ele. Basta fazer o que eu disse. Eu entendi. O homem de óculos disse, apressado. Mas e se eles não quiserem ir? Eles não vão deixar de ir. Para obter ajuda, eles terão que obedecer às minhas ordens. Os olhos de Du Yanshen brilharam. As pessoas na lista que ele fez, todas são pessoas que não obedecem bem suas ordens. Pessoas assim são problemáticas no acampamento dos estudantes. É melhor mandá-los procurar por suprimentos. Mesmo que não encontrem. Morrer lá fora não diminuiria o consumo de comida? É como matar dois coelhos com uma cajadada só. Não posso deixar de dizer. O desaparecimento de Gan Wei e Men Hai colocou Du Yanshen em uma situação sem opções, mas ao mesmo tempo trouxe benefícios a Du Yanshen. Ele aprendeu a usar o poder para eliminar rivais e apoiar a si mesmo. Se as coisas continuarem assim, não vai demorar muito. No acampamento, só restaram os alunos que obedecem a ele. Assim, ele poderá dar uma lição em Shen Luo, este intruso que o deixou sem dignidade. Pensando nisso, Du Yanshen chamou novamente o homem de óculos, Fuer.
e deu algumas instruções a ele. Após a saída do homem de óculos, Du Yanshen caiu novamente em profunda reflexão. O problema da escassez de alimentos ainda é urgente. Apenas depender de desvio não será suficiente para aliviar a situação. Será necessário encontrar uma maneira de aumentar a oferta. Procurar suprimentos na edificação escolar é apenas uma pequena parte. O verdadeiro prêmio está no supermercado ao norte do campo de jogos. Os alimentos lá são suficientes para sustentar tantas pessoas aqui por meio ano. Mas para ir ao supermercado em busca de suprimentos, é preciso atravessar o campo de jogos cheio de zumbis. Infelizmente, mesmo que Du Yanshen coloque uma faca no pescoço de outra pessoa, ninguém irá. Pensando nisso, Du Yanshen sentiu uma dor de cabeça. Du Yanshen quanto mais pensava, mais dor de cabeça tinha. Quanto mais pensava, mais irritado ficava. Nesse momento, uma voz suave e sedutora veio de perto. Du Shao. Ah, você estava aqui. Deixou a gente procurando por você. Du Yanshen levantou os olhos para olhar. Ele viu Zhang Miao se aproximando vestida de forma chamativa. É você, Yulan. Onde está Amy? Por que não veio com você? Yulan, uma aluna ficou resfriada ontem à noite. Ela está com febre hoje. Ele foi ajudar a cuidar dela. Ao ouvir isso, Du Yanshen teve uma ideia. Já que Su Yulan não pode sair, ele não pode aproveitar esta oportunidade para se desabafar. Ele estava olhando para Zhang Miao. Sentiu que, embora sua aparência não fosse tão boa quanto a de Su Yulan, sua personalidade era bem inferior. Mas ele era provocante. Antes do apocalipse, Du Yanshen era um playboy que se divertia muito. Ele tinha uma certa compreensão das mulheres. Sabia que mulheres assim eram as mais adequadas para se desabafar. Pensando nisso, o olhar de Du Yanshen começou a mudar. Você me procurou para alguma coisa? Se não há nada, eu não posso te procurar? Zhang Miao disse em tom de brincadeira. Claro que pode. Justamente, eu também estava pensando em você. Um brilho de surpresa passou pelos olhos de Zhang Miao. A forma como falou ficou ainda mais sedutora. Ai, que chato. Estou até com vergonha. Du Yanshen sentiu um calor na região abdominal. Uma chama desconhecida surgiu abruptamente. Ele estava ansioso para envolver a cintura de Zhang Miao, mas ela se desviou como uma serpente da água. O que houve? Du Yanshen perguntou confuso. Du Shao, como você pode abraçar alguém aqui? Você não tem medo de ser visto por outros? Du Yanshen, ao ouvir isso, deu um tapa na cabeça. Ele pensou, é verdade. Se outras pessoas vissem, como ficaríamos se contassem para Su Yulan? Eu fui imprudente. Tudo bem, eu estava prestes a entrar no armazém para fazer compras. Você deveria vir comigo. Claro, vamos lá. Zhang Miao acenou repetidamente com a cabeça. Os dois entraram no armazém, um atrás do outro. Du Yanshen ficou para trás. Ele não conseguiu esperar e foi beijar Zhang Miao. Mas ela desviou com um movimento ágil. E qual é o problema com isso? Du Yanshen estava tão ansioso que se coçou a cabeça. Estava prestes a ficar com um bico de pato. Os olhos de Zhang Miao eram como os de uma raposa. Ela olhou rapidamente pelo armazém. Quando viu que estava vazio, ele, sem se importar, disse, Du Shao, os suprimentos aqui não parecem ser muitos. Suficiente para aguentar até meu pai chegar. Du Yanshen respondeu de maneira indiferente. Ele também começou a tirar a roupa da parte de cima. Ele se preparou para tirar as calças. Chega de conversa. Vamos começar logo. Se alguém descobrir mais tarde, será um problema. Zhang Miao estava bem mais fria. Ele deu uma risadinha. Du Shao, seu pai realmente pode se dar ao luxo de te salvar? O que você quer dizer? O movimento de Du Yanshen tirando a calça foi sincronizado. Sua expressão parecia um pouco nervosa. Ah, eu só estou chutando. Não fique tão nervoso. Zhang Miao mudou de atitude. Cobriu a boca e riu levemente. Então sua palma se curvou. Eu de repente lembrei. Yulan me chamou para ajudar. Tchau, Du Shao. Zhang Miao abriu a porta e saiu. Deixou apenas Du Yanshen sozinho, com o tronco nu. As calças pendiam entre as pernas. Apenas vestindo um shorts. Ficou parado no lugar, constrangido. Parecendo um verdadeiro palhaço. Que mulher insuportável, Mad. Se ousar me enganar, Du Yanshen, mesmo sendo lento. Nessa hora, ele também percebeu. Essa Zhang Miao está totalmente brincando com ele. O ponto é que Du Yanshen realmente não se atreve a fazer nada com ele. Primeiro, ele é amigo íntimo de Su Yulan. Em segundo lugar, Du Yanshen não sabia exatamente o que Zhang Miao sabia. Por isso, não se atreveu a agir precipitadamente. Vários tipos de raiva preenchiam seu corpo. Sem lugar para desabafar, Du Yanshen bateu a porta com força. O barulho alto que fez não apenas alarmou os colegas no corredor. Até os zumbis lá embaixo começaram a uivar em resposta. Xiaoqin, descanse bem. Beba mais água quente. Su Yulan estava ocupada e estressada. Ao ver Zhang Miao ir e voltar, ele franziu a testa. Pedi para você molhar a toalha. Por que demorou tanto? Desculpe, encontrei Du Yanshen no caminho. Conversei com ele por um bom tempo. Zhang Miao deu de ombros. Ela passou a toalha molhada. Su Yulan a pegou e a colocou na testa da colega doente. Então, curiosamente, perguntou, normalmente, você não chama ele de Du Shao? O que aconteceu com o chamar de Du Shao? Por que agora você está chamando ele pelo nome?
Zhang Miao sentou-se em um banco ao lado. Cruzou as pernas. Ela simplesmente não queria mais brincar com ele. Zhang Miao é uma pessoa bastante realista. Para ele, contanto que você tem habilidades, ele pode te chamar de senhor de forma doce. Quando ele descobrir que você não tem habilidades, ele também mudará de atitude imediatamente. Além disso, ele é muito inteligente. Sabe aproveitar sua beleza. Não dá tiro até ver o coelho. Como colega de quarto de Zhang Miao, Su Yulan, embora não diga na superfície, no fundo, não gosta muito dele. Zhang Miao também está ciente disso. As duas mantêm uma harmonia superficial, até mesmo aos olhos dos outros. A relação das duas parece ser boa. Ao ouvir Zhang Miao dizer isso, Su Yulan imediatamente entendeu algo. Ela perguntou o que havia acontecido. Zhang Miao não escondeu. Contou a ele o que viu. Eu estive no armazém de suprimentos agora há pouco. Não sobrou muita comida lá.